Bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui você aprende direito de forma clara, prática e objetiva, com explicações didáticas, questões comentadas e conteúdos atualizados para concursos e estudos jurídicos em geral. Nosso objetivo é transformar temas complexos em aprendizado simples, direto e eficiente. Olá! Sabe quando um crime acontece? A gente ouve uma notícia, surge uma suspeita, mas o que de fato transforma isso num processo na justiça? Nesta análise, a gente vai desvendar exatamente esse caminho dentro do sistema criminal brasileiro. A gente vai desde o primeiro passo, que é a ação penal, até chegar no coração de tudo, a busca pelas provas. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Uma suspeita por si só não basta. É preciso ter um gatilho, um mecanismo formal que aciona toda a máquina do judiciário. E é exatamente esse mecanismo que a gente vai começar a entender agora. Para a gente não se perder, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos entender a ação penal, que é onde tudo começa. Depois, a gente mergulha nos atos probatórios, ou seja, na busca pelas peças desse quebra-cabeça. Em seguida, vamos ver que a prova tem regras e limites muito importantes. E, por fim, como o sistema funciona para garantir o que se chama de verdade processual. Vamos lá? Então, vamos lá. Começando pelo começo. A ação penal. A melhor forma de pensar nela é como o slide sugere. É o pontapé inicial do jogo. É o momento em que alguém pede oficialmente ao Estado para entrar em campo e aplicar a lei naquele caso específico. A definição pode parecer meio técnica, né? Direito público subjetivo. Mas a ideia, na verdade, é bem simples. Pensa assim, é o direito que alguém tem, seja o Ministério Público ou a própria vítima, de bater na porta do judiciário e dizer, olha, um crime aconteceu, por favor comece um processo. É esse ato que formaliza tudo e dá início à acusação. E olha só, essa porta da justiça pode ser aberta basicamente de 2 formas diferentes. A regra geral, o mais comum, é a ação penal pública, que está aí à esquerda. Nela, o Ministério Público age em nome de toda a sociedade. Mas, em alguns casos bem específicos, a gente tem a ação penal privada, à direita, em que a própria vítima recebe, digamos, a chave para iniciar o processo. Vamos focar primeiro na ação penal pública. Aqui, o crime não é visto como uma ofensa só contra a vítima, mas contra toda a comunidade. É por isso que o Estado, representado pelo Ministério Público, assume esse papel de acusador. O promotor de justiça se torna o titular da ação, buscando a punição em nome do interesse de todos nós. E olha que interessante, mesmo dentro da ação pública, a gente tem 2 modalidades. A incondicionada é a regra. Ela vale para crimes mais graves, como homicídio ou roubo. Nesses casos, o Ministério Público tem o dever de agir assim que souber do crime, sem precisar de autorização de ninguém. Já a condicionada, como o próprio nome já diz, precisa de um sinal verde para poder começar. Mas que sinal verde é esse, afinal? Bom, o slide mostra os 2 principais. O primeiro é a representação da vítima. Em crimes como uma lesão corporal leve, por exemplo, a vítima precisa ir lá e dizer que quer que o agressor seja processado. É tipo uma autorização. A segunda condição é a requisição do ministro da Justiça, que é bem mais rara e acontece em crimes que afetam o interesse do país, como uma ofensa ao presidente da República. E é bom ficar de olho porque a ação pública segue umas regras bem rígidas. Pelo princípio da intranscendência, a pena não pode passar da pessoa do culpado. Pela indivisibilidade, o Ministério Público tem que processar todo mundo que participou do crime, não pode escolher um ou outro. E uma vez que a ação começa, ela é irretratável, ou seja, o promotor não pode simplesmente desistir no meio do caminho. Ah, e um detalhe crucial, a vítima tem 6 meses para fazer a representação, contados do dia em que descobre quem foi o autor do crime. Beleza, agora vamos virar a chave e falar da ação penal privada. Nesses casos, a lei entende que o interesse em punir é tão pessoal, tão da vítima, que o Estado passa para ela o poder de acusar. No lugar da denúncia feita pelo promotor, a vítima, que aqui ganha o nome de querelante, apresenta uma queixa-crime. Isso é muito comum nos crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação. Certo, o processo começou. E agora? Como é que o juiz vai descobrir o que de fato aconteceu? É aí que a gente entra na nossa segunda parte, os atos probatórios. Vamos ver como a verdade vai sendo construída peça por peça dentro do processo. Olha, essa citação de um código legal super antigo, lá de Portugal, as ordenações filipinas, é simplesmente fantástica e continua super atual. A prova é o farol. Sem ela, o juiz estaria completamente no escuro, navegando num mar de incertezas. É a prova que ilumina os fatos e permite que ele tome uma decisão justa. Então, na prática, o que é a tal da prova processual? Como a definição no slide mostra, é a ferramenta, o instrumento que serve para convencer o juiz.
O objetivo final de toda a busca por provas é um só: gerar certeza em quem vai julgar, para que a decisão seja baseada em fatos comprovados e não em achismos. Mas muito cuidado aqui. A busca pela verdade não é uma caça sem regras, não é terra de ninguém. E isso nos leva a um ponto super importante da nossa análise: a prova e os seus limites. O sistema legal coloca barreiras bem claras, e nem tudo que parece ser uma prova pode ser usado no julgamento. Olha só esse exemplo do Código de Processo Penal Militar que deixa isso bem claro. Nenhuma prova pode ser produzida se, para conseguir essa prova, for preciso desrespeitar a moral, a saúde, a segurança ou, no contexto militar, a hierarquia e a disciplina. Ou seja, os fins definitivamente não justificam os meios. E isso nos leva a um dos conceitos mais importantes de todos, que está lá na Constituição: a prova ilícita. O ponto-chave aqui é que o problema, a ilegalidade, acontece bem no momento da coleta da prova, violando um direito fundamental. O exemplo mais clássico e triste é uma confissão conseguida através de tortura. Essa prova é lixo, ela é nula, não importa o que ela diga. E aqui tem um ponto que muita gente confunde, e que é super importante entender: a diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. A ilícita, como a gente viu, já nasce contaminada lá na sua coleta porque violou uma lei importante. Já a ilegítima é diferente. Ela foi coletada de forma legal, mas na hora de ser apresentada no processo, desrespeitou uma regra processual. Por exemplo, ouvir uma testemunha que a lei proíbe de depor. E para explicar as consequências da prova ilícita, tem essa teoria com um nome bem visual: a teoria dos frutos da árvore envenenada. A metáfora é perfeita, né? Se a prova original, a árvore, é ilícita, ou seja, está envenenada, todas as outras provas que nasceram a partir dela, os frutos, também estão contaminadas, e por isso devem ser jogadas fora. Ok, a gente já viu que tem um monte de regra e limite. Então, como o sistema faz para garantir que a verdade encontrada no processo seja justa e confiável? Vamos para a nossa última parte, que fala exatamente sobre esses mecanismos de proteção e autenticidade. Um dos pilares do processo penal é o ônus da prova. A lógica é bem simples, na verdade. Quem alega tem que provar. Por isso, é tarefa do Ministério Público, que está fazendo a acusação, apresentar provas fortes de que o crime aconteceu e de quem o cometeu. Já o réu é presumido inocente. O objetivo dele é mostrar sua inocência ou, pelo menos, criar uma dúvida razoável na cabeça do juiz. E isso tem tudo a ver com aquele princípio famosíssimo, o in dubio pro reo. Essa expressão em latim quer dizer exatamente isso. Na dúvida, a decisão tem que ser a favor do réu. Se no final de tudo, depois de analisar todas as provas, o juiz ainda tiver uma dúvida séria sobre a culpa, o único caminho é a absolvição. Para condenar, é preciso ter certeza. E para garantir que a prova material, aquela física, sabe, é confiável, existe a tal da cadeia de custódia. Esse fluxograma aí parece bem complicado e é de propósito. Ele mostra a seriedade que é documentar cada passo da vida de uma evidência, desde que ela foi encontrada na cena do crime até ser analisada, para garantir que ela não foi trocada, contaminada ou alterada no meio do caminho. Mas, para facilitar, vamos resumir esse processo todo em 4 etapas que são essenciais. Primeiro, o isolamento do local, para ninguém mexer em nada. Segundo, a coleta, feita com todo cuidado. Terceiro, o processamento, que é quando a perícia vai examinar a prova. E, por fim, o armazenamento correto para preservar a integridade de tudo. Se qualquer um desses elos se quebrar, a prova pode perder o seu valor. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo. A gente começou lá na ação penal, passou pelas regras sobre provas e chegou na cadeia de custódia. No fim, tudo isso nos leva de volta à grande questão, né? Como é que todos esses procedimentos, todas essas regras, garantem um processo justo para todo mundo? A resposta está no equilíbrio. De um lado, a necessidade de investigar e punir crimes. Do outro, a proteção dos direitos fundamentais de cada pessoa. É nessa balança que a justiça se constrói. Se esse vídeo te ajudou, segue o canal Direito Interativo para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir, bons estudos, boa preparação, e te espero no próximo vídeo.